O nosso planeta, ele é tipo uma máquina, né? Uma máquina super complexa. E a climatologia? Bom, a climatologia é quase como um manual de instruções dessa máquina. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos juntos tentar desvendar como essa engrenagem toda funciona e, claro, por que ela parece estar mudando tão rápido ultimamente. Pois é, chuva, seca, neve, furacão. A gente vê isso no noticiário o tempo todo. E esses fenômenos, eles não só dominam as manchetes, como impactam a nossa vida, a economia, tudo. Mas a questão é, eles não aparecem do nada, magicamente. Existe um motor, uma força por trás de tudo isso. E é essa força que a gente vai começar a entender agora. Então, para começar, vamos ter que acertar os ponteiros numa confusão que, olha, é super comum. É aquela velha história. Tempo e clima são a mesma coisa? Entender essa diferença é o primeiro passo. É a base para a gente conseguir entender todo o resto. Então, vamos lá. Qual que é a grande diferença aqui? Pensa assim, o tempo é a roupa que a gente escolhe para usar hoje. Tá sol, tá chovendo, isso é o tempo, é o estado da atmosfera agora, nesse exato momento. Já o clima é o guarda-roupa inteiro. É o que a gente espera que aconteça numa região com base no histórico de décadas, tipo uns 30 anos. Por isso que aquela frase, nossa, o clima hoje tá chuvoso, tá errada tecnicamente. O certo é o tempo hoje tá chuvoso. O clima é a média, é a tendência. Ok, então se o clima é o resultado de um longo período, do que ele é feito? Se fosse uma receita de bolo, quais seriam os ingredientes principais? Os cientistas olham para alguns elementos que são chave para entender o que está literalmente cozinhando na nossa atmosfera. O primeiro ingrediente, então, umidade do ar. É basicamente a quantidade de vapor de água que está suspensa na atmosfera. E isso vai muito além daquela sensação de ar pesado ou seco, sabe? É um fator super importante para a nossa saúde. Para ter uma ideia, quando a umidade cai para menos de 12%, a situação já é considerada de alto risco. É perigoso de verdade. Depois vem a temperatura. Essa talvez seja a mais familiar de todas, né? A gente fala disso todo dia. Qual a máxima para hoje e a mínima? Essas leituras que a gente acompanha são um dos pilares para entender tanto o tempo do dia a dia quanto, claro, o clima no longo prazo. Agora, um conceito que talvez seja um pouco menos óbvio no dia a dia, a pressão atmosférica. Tenta imaginar assim, é literalmente o peso que a coluna de ar exerce sobre a gente, sobre a superfície da Terra. E por que isso é importante? Porque é a diferença de pressão entre um lugar e outro que faz o ar se mover. E esse movimento do ar a gente conhece como vento. E claro, não podia faltar a precipitação, que nada mais é do que a chuva, a neve, o granizo, enfim, a água que cai do céu. A quantidade de chuva e a frequência com que ela cai são vitais. Elas definem ecossistemas inteiros, definem a agricultura, a economia. É uma das assinaturas mais claras de qualquer tipo de clima no planeta. Beleza, então a gente já tem os ingredientes: umidade, temperatura, pressão, precipitação. Mas o ponto é, eles não ficam ali parados. Juntos, eles formam um motorzão global que, olha, nunca desliga. Vamos entender um pouco melhor como essa máquina atmosférica funciona na prática. A lógica por trás é fascinante e até bem direta. Funciona assim. Você tem lugares com temperaturas e pressões diferentes. A natureza busca um equilíbrio, então o ar começa a se mover das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. Esse movimento das massas de ar é o que a gente chama de vento, e é a soma de todos esses ventos que cria a circulação atmosférica global. E quando esse movimento todo de ar começa a se organizar de uma forma específica, girando, aí a gente tem a formação de alguns dos fenômenos mais poderosos do planeta, os ciclones. Basicamente, eles são como gigantescos redemoinhos que se formam em torno de uma área de baixa pressão. E dependendo de onde e como eles nascem, eles ganham sobrenomes diferentes: tropicais, extratropicais ou subtropicais. E olha só, para cada ciclone existe o seu oposto, o anticiclone. Se o ciclone é um centro de baixa pressão que geralmente traz instabilidade, chuva e vento forte, o anticiclone é o contrário. É uma área de alta pressão que traz tempo bom, céu aberto, tempo estável e seco. É como se fossem as duas faces da mesma moeda do tempo. Um lado traz a tempestade e o outro a calmaria. Mas aí fica a pergunta, né? Por que o clima de uma cidade na praia é tão diferente do clima no topo de uma montanha, mesmo que elas não estejam tão longe? A resposta está nos fatores geográficos. Eles são como os grandes maestros que regem o clima de cada lugarzinho. Dá para pensar nesses fatores como se fossem os botões de ajuste do clima de uma região. A latitude, ou seja, a distância em relação à linha do Equador, a altitude do relevo, a presença de vegetação,
as correntes marítimas e a distância para o mar. Cada um desses botões ajusta um pouquinho o resultado final, e é por isso que a gente tem essa variedade imensa de climas no planeta. Vamos pegar esses dois últimos, continentalidade e maritimidade. É bem simples. Estar perto do mar tem um efeito que modera o clima. Pensa bem, a água demora mais para esquentar e mais para esfriar do que a terra. Por isso, as áreas costeiras costumam ser mais úmidas e a temperatura não varia tanto. Já lá no meio do continente, longe do mar, os dias podem ser super quentes e as noites bem frias. A variação é bem maior. E as correntes marítimas? Elas são tipo rios gigantes que correm dentro dos oceanos, e a principal função delas é transportar calor pelo planeta. As correntes que vêm do Equador são quentes, e elas deixam o clima do litoral por onde passam mais quente e mais chuvoso. Já as correntes que vêm dos polos são frias, e fazem o contrário, esfriam e ressecam o ar. Não é à toa que muitos desertos ficam em costas banhadas por correntes frias. Bom, até agora a gente viu o clima como uma grande máquina natural que funciona com suas próprias regras, certo? O problema é que, principalmente no último século, um novo engenheiro entrou nessa sala de controle e começou a apertar os botões e a girar as alavancas. A humanidade. A nossa atividade se tornou, sim, um fator decisivo na equação do clima. O nome técnico para isso é ação antrópica. É uma forma de falar sobre todas as alterações que nós, seres humanos, causamos no meio ambiente. E quando o assunto é o clima, o que a ciência nos mostra hoje é muito claro. As nossas ações estão de fato alterando a composição química da nossa atmosfera. E como a gente está fazendo isso? Principalmente pela emissão de certos gases. O mais famoso é o dióxido de carbono, o CO2, que vem principalmente da queima de combustíveis como gasolina, diesel e carvão. Mas tem também o metano, que está muito ligado à pecuária e à agricultura, e vários outros gases de processos industriais. Todos eles vão se acumulando lá em cima, na atmosfera. E o impacto disso tudo não é só uma coisa abstrata para o futuro do planeta. É algo que afeta a nossa saúde agora. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima um número assustador: 9 milhões. Esse é o número de mortes prematuras que acontecem todos os anos no mundo por causa da poluição do ar. Para ter uma ideia da dimensão disso, é como se uma metrópole do tamanho de Bogotá simplesmente desaparecesse do mapa todo ano por causa da qualidade do ar. E não precisa pensar que são problemas só de outros lugares muito distantes. Trazendo aqui para a nossa realidade no Brasil, esse número é de 51 mil mortes por ano. 51 mil pessoas é um problema de saúde pública gigantesco, que está aqui, do nosso lado, e que afeta milhares e milhares de famílias brasileiras todos os anos. Ok, tudo isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que está no centro de todo o debate sobre o clima hoje. Afinal de contas, como é que um gás invisível como o CO2 consegue de fato contribuir para aquecer o planeta inteiro? A resposta está num fenômeno chamado efeito estufa. E aqui, um ponto importante: o efeito estufa em si é natural e essencial para a vida na Terra. Funciona como um cobertor, onde alguns gases na atmosfera seguram parte do calor do Sol e mantêm o planeta numa temperatura agradável. O problema hoje é que a gente está jogando tanto desses gases extras na atmosfera que é como se estivéssemos colocando vários cobertores a mais sobre o planeta. E o resultado é que ele está superaquecendo. E aqui a gente chega no ponto que talvez seja o mais crucial de toda essa história. O clima do nosso planeta sempre mudou ao longo de sua história, isso é um fato. A grande e alarmante diferença agora é a velocidade com que essa mudança está acontecendo. É tão rápido, mas tão rápido, que muitas espécies de plantas, de animais e até mesmo muitas comunidades humanas podem simplesmente não ter tempo de se adaptar a essa nova realidade.